Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Essa frase foi dita por Desmond Tutu, que eu desconhecia até essa manhã. Desmond Mipilo Tutu foi um arcebispo anglicano sul-africano que teve um papel fundamental na luta contra o apartheid na África do Sul e foi consagrado por esse motivo com o Prêmio Nobel da Paz em 1984. Lamentavelmente, como muitos, eu também não o conhecia. E pouco sei sobre o apartheid. Recentemente, estudando o que eu não aprendi nos livros e nem na escola, cheguei ao número surpreendente de 12 milhões de africanos que foram escravizados. E só o Brasil recebeu cerca de 5 milhões. Com o fim da escravidão, veio o apartheid, que oprimiu negros e indígenas com um regime de segregação racial que vigorou por 46 anos. Assim como os negros, os indígenas também foram perseguidos e massacrados. Alguns pesquisadores acreditam que existiam mais de 30 milhões de pessoas nas Américas antes da colonização e que essa população foi reduzida nos primeiros 300 anos de colonização em 90%. No Brasil, estatísticas mais altas dizem que de 7 a 8 milhões de indígenas que viviam da região amazônica até o litoral, tenham morrido praticamente todo mundo. Porque só recentemente nós atingimos o número de 1 milhão de indígenas, de acordo com as estatísticas do IBGE. O Holocausto foi a perseguição e genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, após Israel romper o cessar-fogo, em apenas 8 dias o exército de Israel matou ao menos 792 pessoas e deixou 1.663 feridas. Destas, cerca de 270 são crianças. Isso indica que aproximadamente 100 pessoas são martirizadas a cada 24 horas. Em 17 meses, mais de 50 mil pessoas foram mortas por Israel. A maioria, mulheres e crianças. Mas é certo que esse número é bem maior porque ainda muitos estão embaixo dos destroços. Todas essas perseguições a grupos específicos e o massacre de suas populações têm um ponto em comum. Uma tentativa deliberada de eliminar populações inteiras e apagar as suas histórias. Os mecanismos para isso variam, mas em geral incitam o preconceito, inferiorizam esses grupos, invadem e destroem seu habitat, arrancam pela raiz a base de suas culturas, tiram seus direitos, eliminam seus meios de sobrevivência. Nos quilombos, a presença de palmeirais era garantia da casa, comida e do modo de vida tradicional. No texto Palmares, Batalha da Guerra Seiscentista Sul-Atlântica, de Luiz Felipe Alencastro, há um trecho que ilustra essas táticas. Abre aspas. A palmeira, denominada por Cadornega de Rainha das Árvores, fornecia aos nativos do Congo e de Angola o coquinho, do qual se fazia a farinha embá, o vinagre e o azeite alimentar, os ungüentos medicinais, o sabão, as estacas para as casas, as fibras para tecidos e cordas. Fecha aspas. Ou seja, sua destruição representava a perda de poder social e econômico. Em outro trecho ele traz: para todos os que ali viveram, Palmares pode ter significado a refundação da comunidade ancestral angolana, anterior ao cataclismo da deportação transatlântica e do escravismo americano. Organizada em torno de palmeirais que garantiam a moradia, o trabalho comunitário, os remédios, a roupa, o sustento, o azeite, o vinagre, a bebida, o poder e o gozo da liberdade. Liberdade pré-colonial, pré-europeia, pré-sul-atlântica. Negros, indígenas, judeus, palestinos. Povos com histórias ancestrais sendo apagadas por narrativas que favorecem sempre os mesmos grupos de poder. Não existem justificativas que possam apoiar tais atrocidades. Em apenas 17 meses, Gaza teve seus hospitais, universidades, bibliotecas, escolas, seus locais sagrados, sua agricultura, sua estrutura de saneamento, seus centros de pesquisa, as moradias de seus legítimos habitantes, tudo destruído, com um propósito claro de apagamento de um grupo. Eu me sinto muitas vezes envergonhada por desconhecer parte significativa da nossa história e das tantas injustiças que somam-se ao longo dos anos. Mas eu não me permito usar esse argumento para minha inação diante do que é injusto e cruel. Aceitar minha ignorância não me exime da minha responsabilidade como ser humano em buscar o conhecimento necessário para combater a ganância por parte de grupos de poder. Ignorar é uma escolha,
mas buscar, aprender e agir também é.